Salve pessoal! Hoje iremos dar continuidade à correção das atividades relacionadas ao terceiro ano do ensino médio e da sétima etapa do EJA. Então, onde terminamos a correção da tarefa anterior, iremos dar prosseguimento fazendo um breve discurso sobre os eventos que desenrolaram a primeira e as segundas guerras mundiais. Então, a sexta questão é para vocês fazerem um breve comentário sobre a primeira e a segunda guerra mundial. E qual foi o aprendizado e o legado que essas guerras deixou para a geopolítica e para a humanidade. Como vocês estão vendo aqui, a Primeira Guerra Mundial ela se iniciou no início do século XX, entre 1914 e 1918, que foi o resultado entre os atritos permanentes provocados pela ideologia do imperialismo ou do colonialismo das grandes potências europeias relacionadas aos territórios coloniais. Se vocês perceberem, os estudos da história relatam que antes do século XX, os países europeus, como o caso da Inglaterra, a própria Espanha, a Alemanha, eles dominavam o cenário econômico mundial, que foi fruto da antiga divisão internacional do trabalho, que foi o período das grandes navegações. Então, a partir daí, eles começaram a abocanhar territórios de outros continentes, existentes na África, existentes na Ásia, existentes no continente americano. E a partir daí, esses países eles começaram a buscar atritos e tensões entre si, em busca dessa hegemonia de exploração territorial. Vamos lembrar, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não existia um sistema de interligação de relações entre esses países. Era comum o desconhecimento entre os povos, e isso facilitava qualquer tipo de conflito, que poderia ser regional, local, e como desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir daí se formaram-se dois blocos, que foi a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, memorize, a Alemanha, a Áustria e a Itália. Memorize também, Itália. E a Tríplice Entente, formada pelos países europeus, que foi a França, a Inglaterra e a Rússia. Percebam que a Primeira Guerra Mundial ela foi centralizada dentro do continente europeu. Percebam que eles brigando por espaços, territórios e um sistema de aliança ideológicas e nacionalista entre esses países se tornou um barril de pólvora que a qualquer momento se poderia explodir no início do século XX. Realmente foi o que aconteceu. Desde o final do século XIX, o mundo já vivia uma tensão, e o extraordinário crescimento industrial possibilitou a corrida armamentista, e com o expansionismo do Império Alemão e sua transformação na maior potência industrial da Europa, fizeram brotar uma enorme desconfiança entre a Alemanha, França, Inglaterra e, no leste europeu, a Rússia. Então, esses países eles estavam buscando esse sistema de produção de armas ao longo do seu processo histórico, se preparando para uma eventual invasão de outros países, ou se preparando para uma guerra. Foi isso que aconteceu. Eles se armaram e qualquer desencadeamento resultava numa guerra. E realmente foi o que aconteceu. Perceba que a Primeira Guerra Mundial ela foi bastante curta. Ela durou praticamente 4 anos, mas deixou uma tragédia e consequências muito fortes, principalmente para a Europa. A partir daí, os países europeus eles começaram a se tornar economias mais enfraquecidas. Observem aqui como é que estava desenrolando o cenário aqui da Primeira Guerra Mundial. As potências centrais, as mais fortes, era a própria Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Eles formaram um bloco contra a Tríplice Entente, que foi o Reino Unido, liderado pela Inglaterra,
a França e o Império Russo. Percebam, né? Então isso fez com que a Segunda Guerra Mundial ela fosse desenrolada. Então a Primeira Guerra Mundial ela envolveu praticamente 17 países dos 5 continentes, como acabamos de citar: a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, os Estados Unidos, não fazia parte da Europa, mas participou. O Brasil, nosso país, teve uma importância também, uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A França, o Império Britânico, liderado pela Inglaterra, o Império Turco-Otomano, a Itália, o Japão, como líder influente do Pacífico, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e China. O prejuízo que essa guerra deixou foi o quê? Foi um salto de praticamente 10 milhões de soldados e outros 21 milhões ficaram feridos. E além de envolver 13 milhões de civis que não tinha nada a ver no conflito, praticamente perderam a guerra, ou seja, não eram os militares. As baixas dos homens, principalmente, claro, né, deixou várias esposas viúvas e o índice de natalidade no continente europeu ele foi completamente reduzido. Mas ao longo do tempo a própria Europa ela se recompôs. Podemos citar também as principais consequências que a Alemanha sofreu com o fim dessa guerra. Apesar dela ter tido sucessivas derrotas, seus aliados se renderam primeiramente e o governo alemão continuou em guerra. A partir daí, o próprio povo da Alemanha ela se revoltou e os soldados e o proletariado alemão forçaram o imperador da Alemanha na época a abdicar. Que na época os imperadores alemães eram chamados de Kaiser. Aí formou-se um governo provisório e foi proclamada a República de Weimar, no dia 1º de novembro, praticamente no início de 1918. Aí o governo assinou a rendição alemã e a Primeira Guerra Mundial ela chegou ao fim. Mas praticamente os países vitoriosos eles cometeram um erro muito grave. Eles impuseram a Alemanha numa submissão, numa humilhação tão grande por meio do Tratado de Versalhes. O que dizia o Tratado de Versalhes? Culpou praticamente a Alemanha como pivô da Primeira Guerra Mundial e impediu que a mesma tivesse uma produção industrial de armamentos, a quantidade de exército bastante razoável. E isso fez com que a economia alemã ela travasse e o povo começasse a passar por miséria. Aí a partir daí, com essa miséria toda, com essa falta de desenvolvimento e com altos índices inflacionários, fome, crise, desemprego na Alemanha, fez com que este país se tornasse um prato cheio para desencadear um novo conflito mundial, que foi a Segunda Guerra, como aconteceu 20 anos depois, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Eu posso citar também a participação do Brasil. Qual foi na Primeira Guerra Mundial? Em 1917, os alemães eles atacaram um navio mercante brasileiro no Paraná. Em represália, o Brasil ele rompeu as relações com os alemães e em outubro do mesmo ano, o navio brasileiro, o Macau, sendo atacado, ele desembarcou na Europa uma equipe médica e soldados para auxiliar a tropa entente contra os alemães. Então o Brasil ele mandou uma tropa desembarcando para ajudar no conflito. Então a Segunda Guerra Mundial, vocês percebem o seguinte, que ela aconteceu justamente por causa do revanchismo alemão e eles atenderam aos chamados princípios ideológicos do sistema nacionalista alemão, que foi uma ideologia que a gente vai comentar mais à frente, liderada por Adolf Hitler. Então a partir daí o povo deu crédito ao mesmo e ele começou a desobedecer todos os tratados que foi imposto. Ele começou a desenvolver a Alemanha de forma massiva. E a Alemanha se desenvolveu muito entre 1939 a 1940. Então a partir daí, de 1939 a 1945,
a Segunda Guerra Mundial ela entrou em xeque, né? Ela aconteceu e foi o maior e mais catastrófico conflito da história humana. Envolveu praticamente a humanidade como um todo, provocando milhões de mortes e a ruína de centenas de cidades, principalmente as cidades europeias e japonesas. A Europa como um todo e o Japão foi arrasado pela guerra. Então os motivos que desencadearam a Segunda Guerra Mundial, eles são diversos. Passa por ideologia, passa por nacionalismo, passa pelo revanchismo alemão, passa pela falta de diálogo dos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial com os países que foram derrotados, como aconteceu aqui na Itália. A Itália implementou o fascismo, a Alemanha implementou o nazismo. Vários países se desmembraram da antiga Áustro-Hungria e se formaram vários países. E eles começaram a se tornar países mais fracos, vulneráveis à invasão da Alemanha e à invasão da Itália, como foi o pivô da Segunda Guerra Mundial, o caso da Hungria. E os principais fatores que causaram a Segunda Guerra Mundial estão relacionados com a ascensão, como eu já falei para vocês, de regimes totalitários. O primeiro dele, o que mais gerou esse conflito foi o nazismo alemão, o fascismo italiano e o imperialismo japonês. Ao contrário do que a literatura prega, dizendo que o nazismo é de direita, o fascismo é de direita, pelo contrário, eles nasceram de base de sistemas operários e militares que vieram com sua ideologia baseada no sistema esquerdista, mas não cabe o caso a tratar sobre isso. E o imperialismo japonês é a ambição do Japão em conquistar todo o Pacífico, os países e aquele território que compõe o Oceano Pacífico como um todo. E a partir daí o Japão se aliou ao nazismo e o fascismo. A Alemanha foi obrigada a cumprir as sanções do Tratado de Versalhes, em 1919, só que mais à frente ela desobedeceu. E, como já falei para vocês anteriormente, Hitler assumiu o poder em 1933 e a Alemanha passou a descumprir todas as sanções que foram do Tratado de Versalhes, que foi submetido à Alemanha. E a partir daí os nazistas conseguiram despertar na população um sentimento de revanche com relação à derrota na Primeira Guerra Mundial. E a partir daí a Alemanha começou a implementar e a aumentar seu exército, a aumentar os armamentos e começaram a invadir países próximos do seu território. E a ambição maior da Alemanha, de Adolf Hitler, era conquistar a União Soviética, a Rússia, e conquistar os Estados Unidos. Vamos discutir um pouco sobre o quê? Sobre essas ideologias que geram muitas dúvidas na atualidade, principalmente ao se estudar o Enem. Perceba o seguinte, que naquela época o mundo ele vivia várias ideologias. O capitalismo ocidental, implementado pelo neoliberalismo, o socialismo ou comunismo da União Soviética, baseado no keynesianismo, e existia dentro, no coração da Europa, o nazismo, que é muito diferente do fascismo. O nazismo ele é mais extremista e o fascismo ele é mais o quê? Ele é mais menos extremista do que o nazismo, mas não que ele se torne o quê? É um tipo de ideologia ditatorial. Então ambas são ditatoriais, assim como o imperialismo japonês. O fascismo ele foi um movimento político e ideológico que foi implementado pelo ditador Benito Mussolini na Itália no início do século XX, por volta de 1920, que fez prevalecer os conceitos baseados na nação, na raça, sobre os valores individuais, e o que é representando um governo autocrático, completamente centralizado na figura de um ditador, centralizado na figura do Estado, comprovando que esse tipo de ideologia ele é uma ideologia esquerdista. Entendeu? E o nazismo ele é muito mais radical. Por quê? Porque ele surgiu, claro, né, do movimento nacionalista alemão, socialista, e o movimento político e social que governou a Alemanha por volta de 1930, 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial.
Na verdade, o nazismo é um aperfeiçoamento do fascismo. É uma evolução do fascismo. Eles implementavam que a raça ariana, a raça alemã, deveria dominar o mundo todo e que deveria extinguir e dizimar as demais raças e etnias do mundo todo. E expandir o território alemão pelo mundo todo. E eles tinham esse sentimento antissemita de perseguir quem não fosse da raça ariana. Então eles começavam a matar, executar e perseguiam principalmente os judeus. Os judeus eles foram perseguidos, exterminados e instalados em campos de concentração. Então o símbolo que marcava o nazismo era a suástica. E no caso do imperialismo japonês, nada mais foi do que um governo centralizado também na mão do Estado, por militares japoneses, que já teve naquele período uma herança militar e cultural e social baseado nesse sistema. Então ele queria implementar e expandir o seu governo japonês na Alemanha como um todo. Então a Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito altamente bélico, militar, que ocorreu na primeira metade do século XX, nessa data aqui, ó, não esqueça, 39 a 45, envolvendo mais de 70 nações. Aí de novo teve aquele velho sistema, os aliados versus as potências do eixo. Os aliados são os países, os antigos vencedores da Primeira Guerra Mundial, e a tropa do eixo era a Itália, o líder alemão, a Alemanha no caso, e o Japão. A guerra teve início em 39, na metade de 39, ao invadir a Polônia. A Polônia, a partir da invasão da Polônia, é que os países do mundo todo começaram a declarar guerra contra a Alemanha. Porque a partir daí eles viram que o Império Alemão, liderado por Hitler, eles não mederiam esforços para dominar e destruir as demais nações do mundo. Então, em 1945, os demais países declararam guerra aos países do eixo. E essa guerra praticamente mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente mais de 70 milhões de pessoas, que na época, se não me engano, eram 2% da população mundial. E interessante, diferente da Primeira Guerra Mundial, que a maior parte das mortes foram de militares, a Segunda Guerra Mundial, a maior parte das mortes foram de civis. Por quê? Porque as armas militares, elas não se resumiam apenas aos fuzis, ao modelo de guerra da primeira, que era uma guerra mais tradicional, uma guerra mais de trincheiras. Eles utilizavam na Segunda Guerra Mundial armas que destruíam em massa as cidades e as populações, como aconteceu na Inglaterra, bombardeios diários por parte dos alemães, lançando bombas de destruição, e as pessoas começaram a se acomodar em túneis. Então podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais sangrento da humanidade, que a humanidade possuiu até então. Então as principais nações, vamos relembrar, como já falei para vocês, do eixo, para fixar: Alemanha, Japão e Itália. Lutaram contra os aliados. Os aliados foram liderados pela França, pela Grã-Bretanha, que no caso é a Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética. É interessante que os Estados Unidos, com ideologia capitalista, e a União Soviética, com ideologia socialista, eles se uniram contra 3 sistemas ideológicos, que foi o Japão, a Alemanha e a Itália. Interessante essa análise, esse dado que eu coloquei para vocês. Então a guerra ela terminou com a rendição das nações do eixo, seguiu-se o que? A criação da ONU, que foi a Organização das Nações Unidas, que iremos estudar mais à frente, e se iniciou o período da Guerra Fria. E a partir daí teve uma desaceleração, do processo de colonização da Ásia e da África. Então os países eles começaram a permitir que os países que eram colonizados no continente africano e que eram colonizados no continente africano, eles continuassem nesse mesmo sistema de exploração. Então eles começaram a se tornar muito mais independentes na época, entendeu? Então podemos dizer que o conflito ele pode ser dividido em 3 fases, ó. As vitórias do eixo, a Alemanha, a
Itália e o Japão tiveram vitórias, tiveram sucesso entre 1939 e 41. Isso por causa da negligência e omissão de alguns países, que achavam que esses países do eixo eles não tinham força suficiente para desencadear um conflito. Se provou-se ao contrário. Tanto que em 1941 eles começaram a entrar na guerra, como foi o caso dos Estados Unidos, e começaram a ter sucessivas vitórias contra o próprio eixo. E entre 1943 e 1945 foram a vitória dos aliados. É interessante esse aspecto aí. Então as causas da Segunda Guerra Mundial foram diversas, como podemos citar anteriormente, né? Como já falei para vocês. Qual foi o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial? O Brasil inicialmente se manteve neutro na guerra. Foi na época do governo Getúlio Vargas. Mesmo com a bombardeios sucessivos de navios brasileiros, e o governo Getúlio Vargas, a partir daí o governo Getúlio Vargas, ele declarou guerra ao eixo, o mesmo motivo que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Então, a partir daí se criou às pressas a Força Expedicionária Brasileira, que foi a FEB, que se formou em 43 e começou a integrar e recrutar praças brasileiros, que superavam praticamente 25 mil soldados, e começaram a viajar em direção à Itália e combateram durante 7 meses. Então, 3 mil soldados brasileiros foram feridos e um número insignificante comparado a outros países, a 450 brasileiros, ou seja, pracinhas brasileiros, morreram na Itália, morreram na guerra. Então podemos apontar as consequências da Segunda Guerra Mundial, que foi o quê? Eles não repetiram os mesmos erros que levaram à Primeira Guerra Mundial. Percebam, os erros que eles implementaram no pós Primeira Guerra Mundial, eles não repetiram no segundo. Então eles não buscaram culpado e não condenaram novamente a Alemanha ou a Itália ou o Japão como os vilões da Segunda Guerra Mundial. Foi o que os países vitoriosos fizeram, principalmente os Estados Unidos. Eles começaram a financiar e incentivar esses países a se desenvolver por meio do Plano Marshall. Vamos discutir isso mais à frente, vamos entender melhor por que um terceiro conflito, uma terceira guerra mundial não aconteceu nos dias atuais. Eles perceberam que com a Segunda Guerra Mundial o desastre e o prejuízo foi muito grande. Então qualquer eventual terceira guerra mundial praticamente é devastar e destruir todos os países e não ia sobrar nada praticamente no mundo. Não ia sobrar pau e pedra, né? Ia sobrar apenas baratas, insetos, como alguns teóricos e alguns poetas colocam praticamente. Observe esse infográfico aí, ó, da Segunda Guerra Mundial, que resume praticamente as fases da Segunda Guerra Mundial. Um dos fatores que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra foi o ataque à base americana de Pearl Harbor, no Pacífico, em que os japoneses pegaram desprevenidos os americanos e bombardearam e atacaram essa base. Aí, a partir daí, os Estados Unidos e o Japão rivalizaram um contra o outro na Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico foi muito mais violenta comparado à guerra, o embate que aconteceu na Europa. É porque a maior parte da literatura, dos filmes e dos livros retratam o embate que aconteceu na Europa, mas no Pacífico o processo de destruição foi bem maior do que na Europa. E também o que chocou o mundo no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi o último a se render, enquanto que a Alemanha e a Itália já tinham se rendido. O Japão não, o Japão continuou lutando na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, para provar o seu poderio bélico e militar, lançou duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, forçando a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, o marco e o fim da Segunda Guerra Mundial foi a rendição do Império Japonês. Então, com a rendição do Império Japonês, podemos dizer que as consequências da Segunda Guerra Mundial elas foram implementadas.
Como eu já falei para vocês, a Alemanha não foi declarada culpada da guerra, pois a partir daí ela foi convertida a adotar o sistema capitalista e a se tornar uma nova nação. E a depuração ideológica, o que é essa depuração ideológica? É evitar que uma ideologia pior ou semelhante ao nazismo retornasse à própria Alemanha. Então, antigos partidos políticos, pessoas que tinham uma visão aliada a esse sistema nazista, elas foram perseguidas. E ao longo de toda a Guerra Fria, até o final dos anos 90, até nos dias atuais, essa ideologia ela foi extinta, né, ao longo do seu tempo. Com razão. Ela foi uma ideologia que causou muitas tragédias e coisas absurdas na história da humanidade. Vide os campos de concentração e morte dos judeus. Então os países europeus se encontravam destruídos e com sua população reduzida. Somente com a ajuda americana, através do Plano Marshall, que foi empréstimo através da época do BID, que é o Banco Internacional, começou a financiar e emprestar dinheiro para esses países para reconstruir a Europa. E também foi concretizada a criação de um Fórum Internacional, a Organização das Nações Unidas. Foi nesse período que a ONU foi criada e que se tornou o quê? Se tornou um órgão de instrumento diplomático entre as nações para evitar um novo conflito mundial. Então o objetivo da ONU, na atualidade, é promover a paz e a união entre as nações do mundo todo. Então, quem se deu bem na Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos, entendeu? Que não teve seu território invadido, com exceção do Havaí, por causa de condições geográficas. Sabemos que a Ásia e a América do Norte possuem uma distância muito grande, provocada pelo Oceano Pacífico, e da Europa para os Estados Unidos, o Oceano Atlântico. Tanto que a Alemanha e a própria Itália e o Japão se esforçaram para tentar destruir ao máximo os Estados Unidos. Então esses fatores geográficos foram importantes para evitar que os Estados Unidos tivessem baixas naquela época. Então, os Estados Unidos não teve perdas materiais, claro que teve perdas humanas, principalmente soldados, né, do sexo masculino, porque os homens se tornaram os combatentes na guerra, principalmente no dia D, na praia de Omaha. E a Europa também foi dividida em 2 blocos econômicos, de acordo com o país, né? Então, a partir daí, com o fim de tudo, se iniciou a Guerra Fria. Foi o assunto que vocês estudaram. Estudamos nas atividades anteriores. Então, ao oeste, liderado pelos Estados Unidos, sistema capitalista, e ao leste, liderado pela União Soviética, a implementação do sistema socialista. Então, é isso, pessoal. No outro vídeo, iremos continuar a correção por meio da globalização. Iremos trabalhar o que é a globalização, o que é o G8, o que é o conceito de países emergentes, desenvolvidos, quais são os órgãos internacionais, as instituições internacionais na atualidade, e fechar sobre o sistema de globalização nos dias atuais e sua importância para o cenário atual. Então, pessoal, até o próximo vídeo.